Queridas mães, que bom estarmos aqui reunidas como amigas de fé. E quem nos reúne aqui é também um grande amigo que caminha conosco. Meninas, sempre que eu lembro de nós, né, a gente se chama de mães amigas, eu fico assim muito feliz e muito agradecida a Deus por nós termos, né, umas às outras, por nós termos esse momento que a gente faz juntas as nossas orações e por toda, né, essa união nossa em oração umas pelas outras. Isso realmente é um grande presente de Deus para nós. E nós estamos aqui reunidas e unidas por uma grande amizade, por um grande amor, nós podemos falar sem sombra de dúvida. E os amigos são pessoas que se gostam, que se amam e que têm propósito em comum, né? E tem também uma afinidade, não é verdade? Por isso, com toda certeza, nós podemos dizer que o que nos une é a nossa busca por Jesus Cristo, né? O amor que a gente tem a Deus e o desejo de agradá-lo. E, com certeza, o propósito de crescermos juntas na fé e interceder pelas nossas famílias. Por isso, quem nos reúne aqui, com toda certeza, é o amor. O amor de Cristo nos uniu. Hoje nós vamos conversar sobre outros amigos, os nossos amigos do céu, os santos, aqueles que souberam amar a Cristo e seus irmãos, e por isso nós temos muito a aprender com eles, que foram e continuam sendo também muito amigos de Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine. Bom, nós estamos vivendo o 3º ano do nosso caminho de santidade, né? Este ano nós estamos vivendo o ano da Eucaristia. E hoje a nossa conversa é sobre os santos e a Eucaristia. E quem são os santos? São aqueles que já trilharam este caminho e chegaram. Eles já estão no céu, estão na presença de Deus. Eles aceitaram o convite de se parecerem com Jesus, de serem perfeitos como nosso Pai do céu e se esforçaram, seguiram os ensinamentos de Jesus e assim eles chegaram lá, no céu. Os santos, então, eles nos deixaram o seu exemplo. Eles souberam se configurar a Cristo. E hoje nós vamos aprender um pouquinho com eles sobre a Eucaristia, né? Hoje nós vamos refletir como os santos viveram a Eucaristia e a mensagem que eles deixam para nós. Gente, os santos entenderam que o caminho não pode ser percorrido sem a força do alto. Não dá para fazer esta caminhada sozinhos, sem Jesus. E assim eles também entenderam o valor, a importância e a força da Eucaristia na nossa vida. Portanto, nós precisamos nos espelhar neles e pedir que eles intercedam para que a gente também consiga, né, chegar lá. O caminho é difícil e nós precisamos estar fortes para percorrê-lo, né? Mas graças a Deus nós temos onde buscar força. E a Eucaristia é a nossa fonte de todo bem, é ela que nutre a nossa caminhada, pois nós sabemos que através dela nós recebemos o Cristo que se dá a nós por inteiro, né? Nós já falamos aqui que nós comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Portanto, nós não caminhamos sozinhas, né? E nós temos também conosco a força da igreja e dos irmãos. E na Eucaristia nós encontramos tudo isso. Mais uma vez, né? Recordando que a Eucaristia é o sublime sacramento
que Deus nos deu como presente, né? É o pão vivo, é o pão do céu, este pão que contém todo o sabor e nos faz fortes e corajosas para enfrentar as dificuldades do caminho. A Eucaristia, gente, ela é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E isso explica tudo, toda a força, todo o poder, toda a maravilha que é a Eucaristia. E os santos entenderam e valorizaram a grandiosidade deste mistério. Eles entenderam que a Santa Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida cristã. E assim eles viveram, unidos a Cristo na Eucaristia, e eles também não se cansam de exaltar e nos ensinar o valor extraordinário de uma vida eucarística. Então, vamos ver o que eles nos dizem. São Tomás de Aquino, né, um grande teólogo, ele nos ensina que podemos obter pela comunhão do corpo e sangue de Cristo a graça, a caridade perfeita, a glória eterna e o perdão dos pecados. Então, tudo que nós precisamos, né? Tudo que nós precisamos para a nossa salvação. E todas as dimensões da nossa vida são atingidas pela Eucaristia, né? Realmente, tudo é muito grande, é maravilhoso, né? São Pedro Julião Eymar, o apóstolo da Eucaristia, que foi um dos santos mais eucarísticos da história da Igreja, ele tem toda a sua espiritualidade, toda a sua mística voltada para Jesus sacramentado. Ele é também o fundador da Congregação do Santíssimo Sacramento, que tem por fim adorar e anunciar Jesus ressuscitado, presente na Eucaristia. Então, ele nos deixou, né, um exemplo de amor e a importância da adoração. Santo Agostinho, ele diz o seguinte, né? Santo Agostinho é esse gigante que nos ensina tanto e com tanta profundidade. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. A Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Cada um fala uma coisa mais bonita, né? Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa, né, nossa amiga, já de um bom tempo, né? E nossa mestra. E a gente, graças a Deus, aprendeu muita coisa com ela. Ela nos diz o seguinte: nós devemos estar na presença de Jesus sacramentado como os santos no céu diante da essência divina. Não há meio melhor para se chegar à perfeição. E ela, né, toda determinada, como nós sabemos, também muito objetiva e irreverente, também diz o seguinte: não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele, Jesus, né, não costuma pagar mal a hospedagem se o recebemos bem. Santa Teresa, né? São Francisco de Sales, ele diz o seguinte: duas espécies de pessoas devem comungar com frequência. Os perfeitos para se conservarem na perfeição e os imperfeitos para chegarem à perfeição. Com certeza, né? Nós estamos enquadrados em uma dessas categorias. Ele diz ainda: só por amor se deve receber Jesus Cristo na comunhão, já que só por amor ele se dá a nós. Beato Carlo Acutis, né, que é dos nossos dias, né, que tem essa história recente. Então a gente pode às vezes até falar assim: os santos viveram num mundo diferente do nosso,
onde não tinha muitas coisas. Não, nada disso. Cada tempo tem seus desafios. E o Carlo Acutis viveu exatamente no nosso tempo, né? Ele fala o seguinte: todos os dias vivo a Eucaristia como um diálogo constante com Jesus, como uma autêntica esperança. A Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Ele diz ainda: não eu, mas Deus. A santificação não é um processo de adição, mas de subtração. Menos eu, para deixar mais espaço para Ele. Esse, né, gente, talvez seja um dos nossos maiores problemas, né? Não achar espaço para Deus nas nossas vidas. A gente está tão cheio de si, tão cheio das nossas questões, dos nossos afazeres, dos nossos interesses, que falta espaço para o principal, né? Que é Deus. E como que uma pessoa assim de tão pouca idade, um jovem, nos ensina também com tanta profundidade. Então, mas muitos outros santos disseram coisas assim super importantes sobre a Eucaristia, mas não tem como, né, a gente descrever todas. E com o que nós acabamos de falar, já dá para a gente fazer grandes reflexões e também mudar, né, cada dia mais a nossa forma de viver a Eucaristia. Porque mais importante do que falar, né, nós precisamos experimentar. Portanto, gente, para nós trilharmos um caminho de santidade nas nossas vidas, os santos nos convidam para aprender com eles as suas virtudes e o amor incondicional ao Santíssimo Sacramento. E desta forma levar também as nossas famílias, né? Portanto, nós devemos, né, buscar ter uma unidade com Jesus por meio da Eucaristia e com humildade nos colocarmos na sua presença, apresentando a Ele as nossas vidas que precisam sempre de ser restauradas pela Eucaristia, né? Que é o pão do céu, o pão dos anjos, o pão dos santos e o pão nosso, né? O pão das mães eucarísticas, intercessoras e adoradoras. Portanto, nós precisamos de propósito firme de buscar a Eucaristia e de disciplina para sustentar esse propósito, né? Que nós sejamos gratas pela bondade do nosso Deus em nos deixar a Eucaristia e de permitir que nós nos encontremos com Ele, né? Porque bons amigos querem se encontrar com frequência, né? Bons amigos querem estar próximos. Então, sejamos gratas à bondade de Deus e apresentemo-nos diante da Eucaristia para receber Jesus e nele nos transformarmos com fé e alegria. Amém?